Um trem descarrilhando, cabos de aço rasgando metal, flecha voando pra tudo quanto é lado, e um cara de máscara vermelha e azul se jogando na frente pra segurar aquilo tudo com os próprios braços. E um em cada janela, tá? Cheio de teias, bagulho tudo, e se você é fã de Homem-Aranha, você não precisa nem ver o nome do filme pra saber exatamente qual cena é essa. Eu aposto que só de ler essa descrição, sem nem ter visto nenhuma imagem, você já sentiu uma coisa no peito por conta e é exatamente essa cena e faz a metade da internet estourar quando alguém pergunta qual é o melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos, e a resposta sempre é Homem-Aranha 2. E eu nunca consigo entender esse fascínio que as pessoas têm por Homem-Aranha 2, porque, cara, é uma loucura, né, mano? A gente tá falando de um filme de 2004, mais de 20 anos já se passaram, entende? Tem sem volta pra casa, né? Reunindo 3 gerações de Peter Parker na mesma tela. Já se passaram os filmes animados, né, do Aranhaverso e redefiniram a animação consegue fazer, e mesmo assim, sempre que rola uma enquete, sempre que alguém pergunta qual é o melhor, o nome aparece lá no topo, na maioria das vezes, 99% das vezes. Ainda é esse, Sam Raimi, Tobey Maguire, 2004, Homem-Aranha 2. Então, eu resolvi fazer uma coisa, era parar de aceitar isso como óbvio e ir atrás da metade, né, de tudo o que existe sobre Homem-Aranha 2, né, metade não, tudo, entende? Eu quero descobrir tudo, né, entende? Tipo, não só nostalgia, tá ligado? Mas toda a crítica de hoje e da época, entende? Comentário de fã, tudo, perguntei nas enquetes o porquê e todo mundo amava esse filme, e a maior parte da resposta foi roteiro, mas de verdade mesmo, cara, vamos entender o porquê esse filme continua, depois de mais de 20 anos, sendo parâmetro de ninguém consegue superar, né? Nenhum filme, tipo, falando uma parada verdadeira pra vocês mesmo, o meu filme favorito é até Spider-Man 2, tá? Pra mim esse é o meu favorito, o emocional, mas racionalmente, o melhor filme do Homem-Aranha é Homem-Aranha no Aranhaverso, tá? Mas o Morales 1, entende? Porque literalmente tem a maior nota até no IMDb, no Tomatões, então você não consegue nem falar o contrário, tá bom? Mas enfim. Enfim, vamos nessa, porque a gente tem que descobrir e desvendar esse mistério do porquê Homem-Aranha 2 continua sendo o melhor filme do Homem-Aranha, mesmo depois de trocentos anos e de trocentos outros filmes. A primeira coisa eu consegui separar, e não é sobre o Homem-Aranha, né? É sobre o Peter Parker. Porque a primeira coisa que a gente precisa entender, e talvez seja muito importante de todas, é que Homem-Aranha 2 não é um filme sobre o Homem-Aranha, né? É um filme sobre o Peter Parker. Parece um detalhe meio bobo, mas muda muita coisa. E a gente pergunta, o roteiro, ele simplesmente faz com que o Peter Parker seja o herói mesmo, né? É tipo, como o herói derrota o vilão. A pergunta é muito mais escondida, é outra, né? Bem mais dolorida e um pouco mais a fundo, né? Até quando dá pra continuar sendo herói, quando ser herói tá destruindo a sua vida. Porque o Homem-Aranha e o Peter Parker, entende? Eles têm vidas separadas. O Homem-Aranha é um e o Peter Parker é outro, né? E repara só no quanto tempo de filme o Peter passa sem a máscara, né? Cara, ele perde emprego de entregador de pizza porque chega atrasado salvando gente, perde nota na faculdade, não consegue pagar a tia May tá quase perdendo a casa dela, e a Mary Jane, o amor da vida dele, tá ali na frente dos olhos dele, indo embora um outro cara, porque ele, de novo, não apareceu quando prometeu. E o motivo de tudo isso funcionar tão bem é que o roteiro inteiro foi construído em cima de uma palavra só: confiabilidade. Ser alguém e você consegue confiar, entende? Isso é osso do filme inteiro. É um absurdo, acontece o filme inteiro. E não é à toa, né? E depois de anos, né? O próprio J. Simmons, né? Simons, eu nunca sei falar o nome desse cara, né? O ator já fez o Jameson, entende? Comentou sobre isso numa entrevista. Ele disse que o Sam Raimi não fez um filme sobre o Homem-Aranha, fez um filme sobre o Peter Parker. E é exatamente por isso que a gente se importa tanto com esse personagem. Porque de verdade mesmo, cara, quem gosta de Homem-Aranha não gosta do Homem-Aranha, gosta do Peter Parker. Porque ele sim é humano. Ele sim é humano, entende? E a gente já mata uma desculpa, né? E todo mundo usa. Ah, mas isso é só carinho de infância, é nostalgia. Eu já joguei, tá? Eu já usei esse argumento por muito tempo, me entende? Mas a gente tem que comprovar, né, mano? Não é, né? E a prova tá bem ali registrada no dia que o filme estreou, né? Porque a crítica já sabia disso em 2004, né? O Roger Ebert, provavelmente o crítico do cinema mais respeitado dos Estados Unidos naquela época, deu 4 estrelas pro filme no lançamento, cara. Uma nota máxima. E ele escreveu, resume tudo que a gente tá tentando te mostrar aqui, né?
Ele disse e o filme não tinha nada de vazio, nada de efeito especial por efeito especial. Era, nas palavras dele, a constatação pungente de ser o Homem-Aranha é um peso e o Peter Parker não estava totalmente disposto a errar, cara. Isso foi escrito em 2004, antes de qualquer nostalgia existir, antes de qualquer geração crescer assistindo esse filme e revistar ele depois com um filtro cor-de-rosa, você me entende? A crítica bateu palma na hora, em 2004, porque o filme realmente entregava uma coisa e nenhum outro filme de herói tinha entregado até ali, me entende? Um personagem e dói de verdade. E se tem uma cena e resume esse tema inteiro, né, numa tacada só, é o momento em que a tia May, sem perceber com certeza que o sobrinho é o Homem-Aranha, solta ele discurso sobre herói, me entende? Você provavelmente já viu esse recorte diversas vezes e ainda circula em vídeo curto até hoje, cara, mais de 20 anos, porque é uma parada e dói, machuca e afeta qualquer pessoa e vê, né? Ela fala e existe um herói dentro de cada um de nós. E às vezes, pra esse herói, a gente precisa abrir mão justamente daquilo que a gente mais quer, até dos próprios sonhos. Não é força bruta, não é vencer a luta, é o sacrifício. E repara numa coisa muito interessante, né? No primeiro filme, quando o tio Ben fala algo parecido com o Peter, o garoto reage com raiva, me entende? Ignora o conselho, sai de casa batendo na porta. Aí não. Aí o Peter Parker, ele apenas escuta. Ele fica quieto, observando cada palavra. É a mesma lição, é a mesma coisa. Mas agora ele já apanhou o suficiente na vida para ele entender o peso e essa lição carrega, né? E o filme repete essa ideia através de praticamente todo o personagem. A tia May sacrificando o conforto dela, o Peter sacrificando o amor da vida dele, até o próprio vilão, lá na frente, né? Sacrificando a própria vida para consertar o erro que cometeu, entende? É a mesma ideia repetida de forma diferente, até você não ter mais como escapar dela. E chegamos no vilão. Talvez o argumento mais repetido de todos quando o assunto é o Homem-Aranha 2. Dr. Roy, né, de Alfred Molina, é um dos melhores vilões que o cinema de heróis já produziu. E o motivo não é o tanto de braço mecânico que ele tem, e ele não nasce vilão. Ele começa o filme sendo tudo e o Peter iria ser. Um cientista genial, gentil, casado com uma mulher e ele ama de verdade. Tem até uma cena pequena, fácil de esquecer, né, e ele dá um conselho amoroso pro Peter. Né, fala, e se o rapaz é um star alguém, devia tentar poesia, porque poesia nunca falha. E momentos depois a gente vê o Peter sem jeito nenhum, tentando repetir aquele verso pra tia May, né, pra Mary Jane, isso. É um detalhe bobo, né, mas mostra exatamente o filme quer que você sinta. Antes de virar monstro, aquele homem era tipo o mentor e qualquer um ia querer ter por perto. Ele praticamente um espelho de que o Peter podia se tornar se tudo desse certo. E aí a tragédia acontece, né? Ele desmorona, os dois, Peter e Otto. Querem fazer o bem, os dois sacrificam a própria vida por isso. A diferença é que um resiste até o fim e o outro simplesmente cede. E colocando isso ao lado dos vilões de hoje em dia, o contraste fica ainda mais irritante, porque muitos vilões de filme dos heróis atuais, né? É escrito por um espertinho, entende? Uma piadinha própria, tirando sarro de tudo, entende? Um pouco descartável, sinceramente, né? Falando um pouco mais humanamente. E o Dr. Roy, né? Ele não, mano. Ele dói realmente, entende? É por isso, e mesmo muitas décadas depois, mesmo após de muito tempo, ele ainda é lembrado como parâmetro. E falando um pouco mais, me entende? Sobre o Dr. Octavius, e, cara, ele é um dos meus vilões favoritos, me entende? Eu lembro dele em todo tipo de coisa que acontece, por conta, e até mesmo no desenho, né? No desenho de Hoje Espetacular Homem-Aranha, cara, do Ultimate Homem-Aranha, eu acho ele surreal, cara, surreal, né? Até mesmo no final ele recebe a roupa dos quadrinhos, me entende? Ele é muito cartunesco, é absurdo de bom. Dr. Roy, ele é um vilão e eu acho, e a gente aproveitou muito dele, me entende? A gente aproveitou muito dele, ele foi muito bem escrito, o roteiro ajudou muito, me entende? O Molina saiu como um astro desse filme, velho. Foi um absurdo, mano, foi um absurdo. E ainda mais Sem Volta Pra Casa, me entende? Ele sendo um dos vilões principais, tudo bem, temos o Duende Verde, né? O Duende Verde a gente não compara ele com ninguém, até porque, cara, o William Dafoe, ele é um absurdo atuando, né? E outra coisa, o roteiro também foi maravilhoso, mas se você for pesquisar em IMDb em nota, o Homem-Aranha 2 ainda é maior do que o Homem-Aranha 1, tá? Entende? Mesmo o William Dafoe sendo extremamente, tipo, perfeito, mano. O cara conseguiu, mano. Mano, sei lá, cara, o Molina ali, como o Dr. Octavius, ele foi um absurdo. Ele todo é um absurdo, me entende? Roteiro, tudo ali, tudo
tudo. Ele é um absurdo. Mas agora tem um ponto, né? Eu quase nem fala com profundidade, e pra gente foi uma das descobertas mais legais dessa pesquisa toda, né? Antes de dirigir Homem-Aranha, o Sam Raimi passou a vida dele inteira dirigindo filmes de terror independente. E ele nunca abandonou essa raiz, né? Só escondeu ela dentro de um filme liberado pra toda a família assistir, né? Cara, é absurdo, porque o cara literalmente ele é um filme de terror e agora ele tá fazendo um filme de super-herói. Repara na cena do hospital, né? Quando os médicos tentam remover os braços mecânicos do Otto, não tem trilha sonora ali, é só o som do instrumento cirúrgico. Vidro quebrando e gente gritando. A câmera se move como se estivesse perseguindo alguém. Sombra pesada, tensão crescendo devagar. E ela ali não é uma cena de filme de herói não, cara. Ela ali é uma cena de filme de terror puro, velho. Encaixada bem no meio de uma superprodução de verão. Mano, é absurdo. Cara, o Sam Raimi... Mano, o Sam Raimi, ele é um... Ele é o quê, mano? Ele é um semideus, mano. O Sam Raimi é um semideus. Eu vou babar o ovo do Sam Raimi. Era absurdo, mano. Mesmo no Homem-Aranha 2 não pode, tá, mano? Pra mim, o Homem-Aranha 2 tá ali no top 5, me entende? Tá ali no top 5, mas pra mim é filme de sessão da tarde. Ai, filme de sessão da tarde é ruim. Não, mano, filme de sessão da tarde é bom. Filme de sessão da tarde é maravilhoso, velho. Você almoçar vendo um filme, a hora de almoçar é sagrada. Você escolher esse filme pra você ver enquanto almoça, e depois de você terminar de comer, você não dormir, mano, pelo amor de Deus, o filme tem que ser maravilhoso, né? Então, pra mim, filme de sessão da tarde é bom, mas não tá nem no top 4, tá? Pra mim, tá ali no top 5, top 6, entende? Mas o Sam Raimi, cara, o Sam Raimi salvou demais, velho. Era absurdo, mano. Eu vou tatuar ele nas minhas costas, certamente. Bom, eu queria dar menos ênfase nessa parada, me entende? Sobre efeito de mão, me entende? A trilha sonora, porque não é pra mim, é uma coisa que pega. Mas pra mim não é uma parada que importa tanto. Eu acho que a gente poderia sim ela como argumento pra poder falar o do porquê Homem-Aranha 2 é o melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos. Mas eu não acho que isso seja necessário, entende? Então a gente vai pular um pouco essa parte, vamos direto pra ação e é a cena do trem. A gente chega na cena e a gente já mostrou lá no início, entende? E repara numa coisa, né? A briga não começa ali, ela começa lá em cima, né? Na torre do relógio. E isso é um absurdo, tá? Isso vai ficando muito, muito bom depois que você vai percebendo, né? E só depois dessa cena do relógio, entende? Da briga lá na torre do relógio, né? Escalando até o trem descontrolado. E aí sim ela vai pro trem, entende? E o motivo dessa cena ser tão marcante não é só o quanto ela é bem filmada. E ela representa muita coisa. E é um momento exato em que o Peter Parker e o Homem-Aranha param de ser duas pessoas separadas e viram uma coisa só. Pela primeira vez no filme, ele não hesita, ele só age. E o filme tem recompensa por isso de um jeito muito bonito, né? Os passageiros do trem, vendo o rosto dele sem máscara, decidem proteger o segredo dele. Ninguém entrega ninguém, entende? Aquilo ali, sinceramente, é um dos motivos do filme ter levado o prêmio de melhor efeito visual daquele ano e ter entrado numa lista de melhores filmes do ano, segundo uma das instituições de cinemas mais respeitadas dos Estados Unidos. Não é só espetáculo bonito de assistir, é história sendo contada através da ação e não apesar dela. E Homem-Aranha 2 faz isso muito bem mesmo, em todos os aspectos, me entende? O alívio cômico também é uma parada muito absurda e eu amo dentro de Homem-Aranha 2, né? O JJ Jameson, mano, é um absurdo, cara. O chefe de jornal, entende? Ele provavelmente a relação mais unânime de todo o cinema de herói. Ele é um cara gritando, xingando e inventando apelido pra vilão em tempo real. É engraçado sem nunca quebrar o tom do resto do filme, entende? Ele tá ali em um momento perfeito, do jeito perfeito. E Homem-Aranha 2 faz isso de uma forma extremamente bela, me entende, cara? E outra, Homem-Aranha 2 não foi só avaliado depois. Homem-Aranha 2 foi e nasceu assim, me entende? Homem-Aranha 2 foi reavaliado e avaliado trocentas e trocentas vezes. E nunca mudaram de opinião. Continuou sendo um filme extremamente incrível e bonito. Mesmo assim, e mesmo Homem-Aranha 2 tenha sido avaliado e reavaliado várias vezes, o mesmo argumento e a mesma resposta se dá tanto em 2004, quanto em 2010, quanto em 2020, quanto em 2026. É literalmente a mesma coisa. O filme consegue equilibrar comédia, o drama pesado de um jeito que praticamente nenhum outro filme consegue fazer. E isso é muito importante porque ele desmonta de vez. Já tinha desmontado de vez, né? Vai desmontar de vez de novo. E é
ele argumenta de só carinho antigo, né, falando mais alto a razão, e, mano, não é, mano. O filme já nasceu sendo tratado como excepcional na hora que ele foi lançado. Então, ele continua sendo excepcional até hoje, mesmo com trocentos outros filmes. Mesmo com mais dinheiro, mesmo com mais ação, mesmo com mais vilões, mesmo com tudo, Homem-Aranha 2 continua sendo excepcional acima de todos os outros filmes. Cara, e ódio, mano, me entende? E outra, continua sendo assim. O mais importante, né, e isso não parou em 2004, me entende? Em 2024, foi quando o filme completou 20 anos e voltou pro cinema, em relançamento especial, ele ficou em segundo lugar na bilheteria diária de filmes de lançamentos novos daquela semana. Um filme de 20 anos brigando de igual pra igual, uma estreia nova? Cara, mano, pelo amor de Deus, né? Isso ajuda até por conta, e, mano, sinceramente mesmo, o Homem-Aranha é o maior herói já criado de todos os tempos. Então, ajuda muito. Mas, sinceramente, mano, a forma como foi escrita, a forma como foi feito, dá pra você sentir amor, entende? Dentro do filme. O filme, ele é todo amarelinho. Ele é o filme pra você assistir de tarde mesmo, entende? 2 horas da tarde. É um filme extremamente incrível. Você vai comer um bife com batata frita, me entende? Um arroz e um feijão fresquinho. E tua mãe acabou de fazer. Tua mãe não, tua avó acabou de fazer, junto com Guaraná Antártica. Exato, irmão. E você vai assistir Homem-Aranha 2. O filme é perfeito pra esse momento. E é muito interessante, né? Porque essa parada, né, da hora dele ter, em 2024, ele ter sido relançado, é uma parada muito interessante, né? E é um levantamento bem recente, né? Comparado à nota do crítico e do público em várias plataformas. Mostra que, entre todos os filmes com atores de verdade de Homem-Aranha, e olha, já teve gente nova no papel muito depois disso, e disse isso, já teve Sem Volta Pra Casa, reunindo os 3 Peter Parker na tela ao mesmo tempo. Homem-Aranha 2 continua em primeiro lugar. E isso não é nostalgia de era uma criança em 2004. Isso é gente nova assistindo pela primeira vez. Tipo, uma criança que nasceu em 2014 prefere Homem-Aranha 2 e não Sem Volta Pra Casa. Mano, o pai dessa criança em 2004 não tava nem sonhando em ter filho. Isso me deixa com raiva. Eu sou um fã incubado de Homem-Aranha 2 e eu não tô sabendo lidar com isso. E uma das últimas partes, agora eu quero falar, me entende? E a gente tem a liberdade de contar só uma história, né? E tem um fator meio invisível e também ajuda muito. Naquela época não existia obrigação de universo compartilhado, me entende? E eu acho que o universo compartilhado no Homem-Aranha, ele ajuda, me entende? Ajuda um pouco, mas ele tem o poder, a Marvel e a Sony tem um poder de fuder um tubo. Gente, foi mal, eu não iria xingar nesse vídeo, mas eu xinguei. A Marvel tem um poder de fuder um Homem-Aranha, cara. É absurdo, mano. A Sony, ela consegue destruir tudo. É bom, mano. Sem multiverso, sem aparição secreta pra puxar o próximo filme, sem referência a cada 5 minutos só para deixar a internet feliz, o Sam Raimi só precisava contar uma história. Só isso. E isso dá uma liberdade danada pro roteiro. Cada cena podia servir 100% a essa história, sem precisar reservar espaço para plantar sementes de filme futuro. Muita gente sente falta exatamente disso hoje, e eu sou uma dessas pessoas, entende? Tipo, cara, por que e o Miles Morales deu certo? Justamente porque o Miles Morales é o universo do Miles, é só o Miles, é ali, me entende? Através do vai ter vários outros universos, mas a história é do Miles, não tem nada de Marvel, não tem nada de nada, não tem nada de nada. É o Miles, é o universo ali, acabou. Pronto, é uma história só, irmão. O filme é impecável. Mas agora você vai pegar longe de casa, não é? De volta ao lar? Não é? Meu Deus. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus. Eu não entendo como esses filmes conseguiram ter mais de 90% de aprovação no IMDb. Eu fiquei incrédulo, tá ligado? Indignado com isso. Mas, gente, é sério, cara. Homem-Aranha 2 é literalmente um dos melhores filmes do Homem-Aranha. Eu não vou dizer o melhor, porque eu não prefiro. Entende? Eu não prefiro ele. Mas, sério, sendo bem justo com você, a gente não vai fingir que essa opinião é uma unanimidade absoluta e sem nenhuma discussão hoje, entende? Porque hoje, através de Aranhaverso, né, e outros filmes, tudo bem, através de Aranhaverso ele é muito discutível sobre ele, o roteiro de bosta. Peraí, tô falando merda. Não, rapaziada, eu tava falando certo mesmo. Homem-Aranha através do Aranhaverso é o rara tudo. Pelo amor de Deus. Eu tenho certeza, e mais de 90% das pessoas que assistiram esse vídeo concordam comigo, e através do Aranhaverso tem um puta de um furo de roteiro absurdo,
me entende? E pra mim não faz o mínimo sentido todos os Homens-Aranhas ficarem contra o Peter, né? Era pra estar ajudando, né, o Miles, entende? Gente, eu falei Peter, né? Já tô em Homem-Aranha 2 ainda, foi mal. Enfim. Gente, tem muitos filmes disputando o espaço, né, de o melhor filme de herói de todos os tempos. E, né, de o melhor filme do Homem-Aranha de todos os tempos. E já não é uma vitória esmagadora, né, como era logo depois do lançamento, óbvio. Porque a gente ainda tem Homem-Aranha no Aranha-Verso, a gente tem Homem-Aranha sem Volta pra Casa, entende? E isso, né, essas discussões, elas existem, vão existir sempre. Até porque vai sempre continuar existindo filme do Homem-Aranha, me entende? Eu acho que a única coisa que não consegue mudar é a animação de Homem-Aranha. Minha animação de Homem-Aranha favorita é Ultimate Homem-Aranha, mas a gente tem que concordar que a melhor animação do Homem-Aranha é o Espetacular Homem-Aranha, né? O Espetacular Homem-Aranha, ele entende? É sim o melhor desenho do Homem-Aranha já feito. Mas tá tudo bem, cara. É mais uma maioria bem confortável de um consenso totalmente fechado, né? E, tipo assim, a gente entra, entende, num ar confortável e todo mundo se aceita, entende? Mas a gente não vai fechar nenhum consenso de 100%, me entende? Isso só torna o argumento muito mais forte, né? E não mais fraco, né? Porque mesmo um filme novo, uma animação revolucionária, com toda a concorrência que surgiu nesses 20 anos, Homem-Aranha 2 continua ali no topo da conversa, mano. Entende? Ninguém aparece colocando ele pra atacar, mas sempre pra defender. A gente sempre defende Homem-Aranha 2 como o melhor filme, entende? E ele é o favorito de trocentas pessoas, eu não consigo entender mesmo, entende? Mas, olha, depois que eu fiz esse vídeo, depois que eu pesquisei um pouco mais sobre essa parada, vi muita opinião das pessoas e reassisti o filme, eu consegui entender, cara. Esse filme é perfeito, mano. Esse filme é perfeito. Eu não julgo ninguém e falo, Homem-Aranha 2 é o melhor filme do Homem-Aranha. Eu não julgo ninguém. Mas, é sério, tem Espetacular Homem-Aranha 2, entende? E tem o Andrew Garfield, tem, né? Tem. Ah, mano, mas é o filme com a pior nota avaliativa do Homem-Aranha. Tá bom, mano, é meu favorito. É meu favorito, me entende? É o meu favorito, me entende? Enfim, me entende? Enfim. Homem-Aranha 2 não precisa de monopólio nenhum pra provar o valor dele. Então, voltando pra pergunta e abrir um pouco esse vídeo, né? Porque todo fã de Homem-Aranha ama esse filme. Não é uma resposta só, né? É a Tia May te lembrando que existe um herói dentro de você. É o Dr. Octavius te mostrando o que acontece quando esse herói perde a batalha dele. É um diretor e aprendeu a assustar antes de aprender a inspirar. Usando 2 talentos na mesma cena. E temos o Tobey Maguire, velho. Ai, o Tobias. Ele literalmente... Ele entregou tudo ele podia nesse filme. Ele foi o filme da vida dele. É o filme da vida dele, entende? O filme da vida dele é Homem-Aranha 2, né? É um trem descarrilhando também, né? Temos o trem no fundo. E olha, cara, no fundo, não é sobre o trem. É sobre um cara decidindo, de uma vez por todas, em ele realmente é ser. 20 anos depois, o cinema mudou. O efeito especial mudou, o próprio Homem-Aranha mudou, já foi refeito várias e várias vezes com atores diferentes, em fases diferentes de vida, e mesmo assim, Homem-Aranha 2 continua sendo o parâmetro, não por acaso, e por mérito mesmo. Enfim, pessoas, cara, essa é a minha visão, eu tenho, sobre Homem-Aranha 2. Eu acho que o Homem-Aranha 2 é um filmaço absurdo, e todo mundo deveria assistir, tá? Eu acho que todo mundo deveria assistir, e morrer sem assistir esse filme. Sério, tá perdendo muita coisa, mano. Eu acho que se o mundo visse Homem-Aranha 2, a gente não estaria fazendo competição de farma-aura, né? E nem gritos de ativação de testosterona.